uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com 4 coisas e hoje o nosso tema é mais um tema voltado aos videogames. Por esse cospobre ridículo que eu estou usando aqui com as orelhinhas, você deve estar percebendo que nós vamos falar de Zelda, Legend of Zelda. Vamos falar desse clássico, mais um clássico dos videogames, responsável por inúmeros títulos em vários consoles. A gente vai aqui falar desse clássico da Nintendo e desvendar várias coisas legais sobre esse tema. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova, sobre Legend of Zelda. Logo depois da vinheta, segura aí, vamos lá! Então começando nosso programa Legend of Zelda, o primeiro título da Nintendo a ultrapassar mais de 1 milhão de vendas nos Estados Unidos. É claro que não conta o Super Mario, né? Super Mario Bros, que ele vinha com o console do Nintendo Entertainment System, do NES. Então o primeiro jogo independente do console a vender mais de 1 milhão de unidades foi esse aqui, Legend of Zelda do NES, que a gente tem aqui. Vamos dar uma jogada enquanto a gente conversa sobre esse clássico, sobre esse início de toda uma franquia gigante e bem rentável para a Nintendo dos videogames. Vamos lá! Legend of Zelda foi criado pelo mestre dos videogames, Shigeru Miyamoto, que é o cara que também é responsável pelo Mario Brothers, né? Pelo Donkey Kong, o cara que criou muita coisa para a Nintendo, e ele foi chamado para a Nintendo em 1977 para criar board games, para criar jogos de tabuleiro. Logo depois ele foi transferido para a área de videogame, fazendo todos esses clássicos que a gente conhece, inclusive esse que a gente está falando hoje, que é o Legend of Zelda. O interessante é que o Miyamoto ele queria que o videogame se chamasse Legend of alguma coisa, a lenda de alguma coisa, ele não sabia o quê. E ele foi inspirar lá no Scott Fitzgerald, que é um escritor americano, que a mulher dele chamava Zelda Fitzgerald, que é a louca de pedra, e ele pegou o nome Zelda e colocou no videogame. Muita gente sabe, mas pouca gente erra, e quem erra irrita muita gente, a dizer que o personagem principal de Legend of Zelda é o personagem Zelda. Não! Zelda é a princesa. Na verdade, quem é o nosso personagem principal é o Link, que é uma espécie de elfo, é uma criaturinha lá que vive lá no universo de Hyrule, que é o universo lá, o reino onde a princesa Zelda reina e tal. E ele se chama Link, engraçado porque ele é um link, ele é realmente um link entre você que está jogando e o videogame. Não dá para falar de Zelda sem falar dos jogos de Adventure, que é um estilo de videogame que começou lá com os jogos de texto. A gente falou aqui no 4 Coisas, por exemplo, no Quarteto Fantástico, a gente falou do jogo de texto, estilo Adventure, e também falamos dos Adventures do Atari, né? Como por exemplo no Indiana Jones, a gente falou do Indiana Jones pro Atari, que é um jogo estilo Adventure, onde você tem mistérios, você tem labirintos e você tem vários enigmas para você solucionar para poder bater o jogo. O Zelda bebe muito nesse estilo e ele pega esse estilo Adventure, mistura com fantasia medieval e criou um fenômeno dos videogames que até hoje rende muita coisa, como o nosso joguinho aqui de 8 bits da Nintendo, que traz muitas coisas legais. Eu adoro o Zelda porque ele tem o botão A e o botão B definidos na tela. Você sabe o que o A faz, você sabe o que o B faz, então você tem muita tranquilidade para saber o que seus botões aqui no controle vão fazer. Isso é uma coisa rara nos videogames na época, principalmente Adventure. Você lembra do Indiana Jones, como é que era complicado de saber como jogar? O Zelda é muito fácil para você começar a jogar. Ele tem várias coisas bastante desafiadoras, como por exemplo achar as passagens secretas, mas pelo menos nisso é muito fácil começar a jogar e entender todos os controles do jogo Legend of Zelda. E o jogo foi lançado em 1986 pelo Nintendo Disk System, que é mais uma vez aquele sistema de disquete do Famicom, que era o Nintendo japonês, e ele foi lançado logo depois em um cartucho, né, como a gente está usando aqui, para o Nintendo, e era um cartucho que tinha um chip, onde ele podia ser salvo, o jogo podia ser salvo. Isso também era uma novidade, que você podia continuar seu jogo depois. Isso também foi uma revolução para a época. E a partir de The Legend of Zelda, tivemos várias outras versões desse jogo, tivemos versões de side-scroller, versões em 3D, e então várias readaptações e várias histórias em Hyrule, do personagem Link e da
Princesa Zelda, a gente vai ver durante todo o período histórico, mas a coisa velha que a gente falou hoje foi o principal, o primeiro jogo. Também foi lançado numa edição limitada, com um cartucho todo dourado, que não é o caso, porque ele é raríssimo, caríssimo, vocês não estão contribuindo com o Patreon o suficiente para isso. Então, coisa velha aqui, Legend of Zelda, o jogo original do Nintendo 8 bits. Coisa velha aqui do 4 Coisas. Vamos então falar uma coisa ruim sobre Legend of Zelda. Uma coisa ruim é que todo mundo reclama que o Link, ele é canhoto e às vezes ele é colocado com a espada na mão direita, não pode. A explicação é meio esquisita, porque dizem que ele é canhoto porque fica mais fácil desenvolver o jogo com um personagem com a espada na mão esquerda, mas é esquisito porque em 8 bits e em 16 bits a gente sabe que é o mesmo frame que vai, ele volta, ele só é invertido. Tipo o Sagat do Street Fighter, que quando ele vira, ele só tira o tapa-olho de um olho e bota no outro, assim, rapidamente, quando ele vira. Então essa explicação nunca fez muito sentido, ninguém muito concordou com isso não, mas enfim, não é disso que a gente vai falar na coisa ruim sobre Legend of Zelda e também nós vamos falar da versão para Capitão N, que é o desenho animado mais escroto da Nintendo de todos os tempos, que também aparece o Zelda e também é ridículo, e também o Legend of Zelda, o Link, também teve sua versão em desenho animado, com um título próprio, que também é horrível, mas não vamos falar de desenho animado não, isso aqui é muito ruim, mas já foi bem escrachado no nosso programa. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de videogame mesmo, tá? Porque a Nintendo fez uma parceria com a Philips para poder criar um console que lesse um formato digital, formato CD. Olha lá, tal, CD, agora vai, tal. E acabou não dando certo, a Nintendo com a Philips se separaram, e a Nintendo acabou se juntando com a Sony e desenvolvendo o que foi surgir depois o PlayStation. Mas não, porque a Philips ainda tinha os direitos de alguns títulos da Nintendo. Então ela fez 3 jogos para o seu console independente, que era o CDI, que é um console horroroso, imenso, gigante, que parecia um videocassete monstruoso e que hoje em dia é difícil de achar e os poucos que você acha não funcionam. Mas a gente trouxe aqui um dos 3 jogos criados para CDI da Philips, o Link Faces of Evil, que é um dos piores jogos baseados em Zelda de todos os tempos, talvez perdendo só para os outros 2 jogos do CDI, mas a gente vai dar uma olhada nesse aqui. A gente não pode jogar, infelizmente, porque é muito difícil achar um CDI hoje em dia, mas a gente vai dar uma olhada aqui porque isso aqui é péssimo. A gente consegue até jogar hoje em dia emuladores, então a gente tá tendo ideia do que é esse jogo aqui. A jogabilidade é péssima, apesar de ser um design bem avançado para a época, é muito difícil acertar qualquer coisa, movimentar o personagem é muito ruim. Esse aqui é um dos 3 jogos que foram lançados pelo CDI, e um deles você joga finalmente com a Princesa Zelda, para você finalmente jogando o jogo do Zelda com a Zelda, mas esse aqui é o único que você joga realmente com o Link. E uma das coisas mais absurdas desse jogo, que a gente tem que falar aqui, são as cenas de cutscenes, né? Os desenhos animados que tem entre uma fase e outra, que cara, que parece ter sido desenhado com pessoas com muitos problemas na vida, cara. Com pessoas muito drogadas, numa bad trip forte, de não sei que tipo de alucinógeno que elas tomavam, que só vendo as piores cenas de cutscenes de Link Faces of Evil, cara. Faces of Evil, as faces do mal, é tudo que isso aqui precisa chamar. Porque olha, dá uma olhada nisso. Biggest crab I ever caught. It's a Goma. You're pretty good. Here. Thanks. In the darkest nightmare hour, when not moon nor sun has risen, I take Zelda in my power. I shall keep her in my prison. You're doing great, Link. You're our hero. Here's a life heart. We know you can beat Ganon. Meu Deus, isso é uma bad trip! Isso é uma piscaria! Isso é uma patuscada! Uma patuscada? Isso é uma pantomima! É uma pantomima? Que porra é essa? Meu Deus, o que vocês fizeram, Nintendo? Tia Miyamoto! Shigeru Miyamoto! Como você é capaz de fazer isso? Isso vai levar lightsaber na orelha!
Falando agora então, depois desse momento trágico, esse momento um pouco traumático de coisa ruim sobre Legend of Zelda, sobre Link, vamos falar aqui de coisa boa, e coisa boa a gente tem mais uma vez a participação do nosso novo parceiro do Quatro Coisas, a JM, né? Giovanelli Modelismo, novo parceiro do Quatro Coisas, que mandou pra gente não só um, mas dois links. O primeiro aqui, esse Figma Action Figure Series do Link, e também esse gigantesco Link maravilhoso aqui, Real Action Heroes Legend of Zelda, que a gente vai abrir aqui pra vocês darem uma olhada como é que são essas action figures bem legais do nosso personagem principal da série de videogames, Legend of Zelda. Primeiramente nós temos aqui o Link, aqui o nosso personagem principal, aqui mega articulado, cheio de pontos de articulação para você fazer várias posições com ele. E ele vem com a sua espada aqui para você tirar da bainha, bem legal. Também temos o escudo. Temos aqui um outro rosto, um rosto raivoso dele, o Link aqui puto da vida. Temos várias mãozinhas para você colocar no seu Link. Também uma base para deixar ele de pé. E também até esse movimento de whoosh aqui da espada. E temos também aqui o Link, ele em formato aqui maior e tal. Ele tem toda a roupa feita em tecido, bem detalhada, bem legal. Você tem também vários acessórios que vêm com ele, como por exemplo a espada, temos também o escudo, coisas que o Link pequenininho também tinha, várias mãos diferentes para você trocar. E temos coisas especiais, além do rosto raivoso, nós temos olhos diferentes para você colocar no seu Link. Também temos um arco e flecha para você colocar no seu personagem, então, e também a base aqui para deixar ele de pé. Então, cara, se você é fã de Zelda, se você é fã do Link, se você adora essa franquia, não dá para ficar sem isso aqui na sua casa. Você precisa ter isso aqui no lado do seu computador, olhando para você, te dando força, te dando apoio, te dando grandiosidade, te dando inspiração pra vida. É o Link, cara, você precisa ter isso aqui. E você vai ter isso aqui lá na JM, na Giovanelli Modelismo, que o endereço está aqui embaixo para você dar uma olhada. E também pode ir no endereço real deles, você pode dar uma olhada na loja, que está bem legal. O endereço da loja também está aqui embaixo. E você pode dar uma olhada lá e ver as coisas que tem. Tem muita coisa lá de action figures, para você que gosta também da cultura japonesa, tem muita coisa bacana para você dar uma olhada. Trouxemos aqui então o Linkão e o Linkinho, um do lado do outro aqui, fazendo companhia, né? Parece que é o meu cogumelo, né? Falando de Nintendo, né? Personagem clássico de videogames que não pode faltar na sua coleção de action figure. Coisa boa do Quatro Coisas Action Figures Link. Coisa nova sobre Legend of Zelda, nós tivemos aqui diversas versões do jogo, diversas continuações do jogo, e a situação começou a ficar muito complicada, porque ninguém conseguia entender direito qual era a cronologia de Zelda, né, do mundo de Zelda. Então, em 2011, para comemorar 25 anos da franquia, foi lançado o livro Legend of Zelda Hyrule Historia. Tá aqui, cara, é um compêndio de informação sobre Legend of Zelda. Você que é fã de Legend of Zelda, não pode ficar sem isso aqui, porque conta tudo, desde design dos personagens, dos locais, dos animais, do jeito que foi criado o videogame, até mesmo uma explicação, uma linha do tempo sobre a complicadíssima cronologia dos videogames de Zelda, que nós temos aqui, por exemplo, aqui ó, tá aqui toda a cronologia que é dividida em 3 partes, né? Eles colocaram todos os jogos em uma linha do tempo onde era dividida. Depois de Ocarina of Time, que é um dos principais jogos mais queridos, mais amados dos jogos de Zelda, ele é dividido em 3 partes, né? Uma onde o Link é derrotado, que dá origem ao Zelda clássico. Outra que o Link derrota Ganon e ele é enviado ao passado, então dá origem a outra linha do tempo. E outra que o Link derrota Ganon e ele continua na mesma linha do tempo onde ele estava. Então nós temos uma história complicadíssima de entender e que só é capaz de ser compreendida na totalidade com esse livro aqui, que é muito legal. Se você trabalha com design, se você gosta de desenhar, cara, tem que dar uma olhada nisso aqui, porque tem vários sketches. Para você que trabalha com criatividade, com coisas criativas, você tem que ver, porque tem inclusive no final um mangá assim, aqui ó, mangá com a história aqui ó, uma historinha aqui com o Link, bem legal para você acompanhar. Então, recomendado fortemente, tá? Hyrule Historia está aqui, Legend of Zelda, lançado em 2011, você consegue achar com facilidade da Dark Horse Books.
é a coisa nova aqui do Quatro Coisas sobre Legend of Zelda. Que imperdível, hein? Tem que ter. Então é isso aí, pessoal. Esses foram 4 coisas sobre The Legend of Zelda. Falamos aqui de várias coisas sobre essa franquia clássica dos videogames, os mais bem-sucedidos franquias de videogames. Falamos de livro, falamos de action figures bem legais, falamos de videogame, é claro. Falamos também de... eu não gosto nem de lembrar. Falamos também de desenho animado, um pouquinho só, né? Que bota. Mas você vai voltar semana que vem, porque a gente continua com outro assunto da cultura pop, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa velha, uma coisa nova. E você também vai adicionar a gente no Instagram. Eu estou ordenando para você dar uma olhada lá no Instagram do Quatro Coisas e ficar sabendo novidades, bastidores do programa, bem legal. Se você tem uma conta no Instagram, vai lá e adiciona. Se você não tem, faça uma e adicione também. E você também pode colaborar para a gente comprar esse monte de coisa legal e fazer programas cada vez melhores para você através do Patreon do Quatro Coisas, que é onde você vira sócio, você vira dono do Quatro Coisas. Você consegue ser dono do Quatro Coisas e exigir os temas que você gosta, o que você quer ver no próximo programa, hein? Vai lá no Patreon que você descobre como você consegue manipular nosso programa, ser meu chefe, puxar as cordinhas aqui do meu boneco. Enfim, vejo vocês em outra oportunidade com outro cospobre, com outro assunto da cultura pop, tá bom? O seu programa de cultura pop favorito aqui da internet, da televisão e onde mais você assiste esse programa, tá bom? Até mais, tchau!